Sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo aqui pelo canal As Divisões do Inferno. A Bíblia tem algumas citações para o inferno e suas aplicações e significados. A Bíblia cita apenas Lago de Fogo, o nome literal. Então vamos nesse vídeo aqui ver os significados e suas aplicações para cada destes nomes que eu vou citar. Antes, vamos conhecê-los. Veja na sua tela os nomes para inferno e suas divisões. Sheol está no Velho Testamento, escrito no hebraico. Pode significar buraco, profundezas, inferno, a sepultura comum da humanidade, lugar inferior, habitação dos mortos, etc. E já no Novo Testamento está Hades, ou Hades, como queiram, que tem origem grega. Então, o nome grego no Novo Testamento é Hades, ou Hades, traduzido pela Septuaginta, onde deu o mesmo significado de Seol no hebraico. Então, no Velho Testamento, Seol e Hades no Novo Testamento têm exatamente o mesmo significado. Também abismo, onde eu creio que seja o mesmo que Tártaro. 2 Pedro 2 e verso 4 é o único lugar na Bíblia que tem o nome Tártaro. Veja aí, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno. Aqui no original é Tártaro. Os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então o Tártaro, ou abismo, é a prisão dos anjos caídos. Eu tenho falado sobre isso pelo menos 2 vídeos anteriores. Então, abismo é a prisão dos espíritos dos anjos caídos. Em Isaías 14, verso 15, lá fala sobre Satanás que será lançado no mais profundo do abismo. Lá diz assim: e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. E inferno aqui não é sepultura, como querem as testemunhas de Jeová, porque aqui diz no mais profundo do abismo. No mais profundo da sepultura não teria nenhuma lógica. Então veja que nesse mesmo versículo fica claro que no inferno tem o abismo, onde Satanás será lançado preso durante o reino milenar. Em Apocalipse 20, verso 2 e 3, diz que durante o reino milenar de Cristo na terra, Satanás será preso no abismo. Podemos crer que é a mesma prisão dos anjos caídos, de 2 Pedro 2,4. Em Lucas 8, verso 31, quando Jesus expulsou o demônio de um homem do Gadareno, o demônio rogou para que Jesus não o mandasse para o abismo. Abismo, eu creio que seja o mesmo que Tártaro, a prisão dos anjos caídos. Inferno. Esta palavra não existe nos originais. Ela vem do latim infernus, que traduzido por inferno no português é lugar inferior, mundo dos mortos. Tem o mesmo significado que Hades e Seol. Alguns que negam a existência do inferno usam o argumento de que a palavra inferno não existe nos originais. Mas não tem nenhum problema. A palavra não, mas o conceito de um lugar de punição para os ímpios tem. E as aplicações existem. Não é o nome que define a existência do lugar, mas o lugar em si citado na Bíblia. E isso a Bíblia nos prova, em várias citações, a existência de um lugar de
punição. Até a palavra Seol não tem a definição exata do que significa Seol. Sabe que é o mundo inferior, é o mundo dos mortos, né? Pode ser sepultura, buraco, né? O contexto é quem vai definir o significado ali de Seol e de Hades. Tem que ler o contexto para saber. Mas o conceito de um lugar de punição eterna para os perdidos, na Bíblia, tem. Agora vamos para Geena. É o lago de fogo. Em Marcos 9, e versos 43, 42, 44, por ali, diz que no inferno tem um fogo que nunca se apaga. A palavra traduzida por inferno no grego é Geena. No hebraico é Rinom. Em Jeremias 7, verso 31, lá fala da lixeira de Jerusalém, que o fogo ficava aceso dia e noite. É o Geena, é o Rinom no hebraico e o Geena no grego. Jesus usou o Rinom, a Geena, para fazer uma ilustração que no inferno tem um lugar de punição onde o fogo nunca se apaga. Lá diz assim: e edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem no fogo a seus filhos e suas filhas. Nesse versículo cita o vale de Rinom, que era a lixeira de Jerusalém, onde se realizavam adorações aos ídolos e sacrifícios de criança ao fogo. Rinom provém da palavra grega Geena. É traduzido no Novo Testamento por inferno, que é o lago de fogo, no caso aqui, seria lago de fogo, o lugar onde os ímpios serão castigados eternamente. O inferno não é exatamente o lago de fogo. Inferno é uma coisa e lago de fogo é outra. A palavra inferno no grego é Hades, no hebraico Seol. A palavra Seol é encontrada 65 vezes no Velho Testamento e ela pode se referir à sepultura comum da humanidade, como ensina as Testemunhas de Jeová, até aí acertou. E também cova, inferno, o contexto é quem vai determinar o significado e serve também para Hades. Em Lucas 16, verso 23, diz que na parábola do rico e Lázaro, diz que o rico morreu e foi sepultado e no Hades ergueu os olhos em tormento. Então Hades aqui não é só sepultura, porque se fosse sepultura, como que o rico iria erguer os olhos em tormento na sepultura? Mesmo que seja uma parábola, mas é uma história que retrata a realidade. Não é uma história da Pantera Cor-de-Rosa, não. É para retratar uma realidade. Não é o que a Testemunha de Jeová e o Adventismo quer, mas literalmente é isso que eu falei. Então o inferno é dividido em partes. Tem o Hades, que é o mundo dos mortos, e tem o abismo, que fica abaixo do Hades, que é a prisão. É o Tártaro, a prisão dos anjos caídos, será a prisão de Satanás durante o reino milenar. Hades, o Hades, que é o mesmo que Seol, e tem o abismo, que é a parte mais profunda, a parte dos anjos caídos, e tem o Geena, que é o lago de fogo, que é para o juízo após o reino milenar, conforme você vê na imagem. As palavras Hades e Seol não podem ser interpretadas somente por sepultura, como fazem as Testemunhas de Jeová, pois a Bíblia prova o contrário. O rico ergueu os olhos no Hades em tormento. Em Apocalipse 20, verso 10, diz que Satanás será lançado no lago de fogo, no Geena. Então deixa claro aqui que abismo, nesse texto de Isaías, se refere ao inferno de fogo literal e não sepultura, ao Geena, o lago de fogo. Senão o castigo do diabo seria a sepultura.
e isso não teria lógica. Então, toda vez que ler a palavra Seol ou Hades, deve ler o contexto para ver qual o significado. Sepultura, cova, buraco, inferno, né? Mundo dos mortos. Negar a existência do inferno como um lugar de punição eterna, ou alegar que é apenas um lugar de aniquilamento, como ensinam os adventistas, ou sepultura, como ensinam as TJs, é negar a própria Bíblia, pois ela ensina de forma clara e objetiva sobre um lugar onde existe um fogo que nunca se apaga. Se fosse um lugar de aniquilamento, então por que existir um fogo que nunca se apaga? Vai ficar aceso para queimar o quê? Também será um lugar de punição eterna para Satanás, seus demônios e os ímpios. É isso aí então. Se gostou, dá um joinha para ajudar a divulgar o vídeo. Se não é inscrito, se inscreva para ajudar a divulgar o canal. E até o próximo.